Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo. Está aberto, né, essa fase de negociações para saber quem será o novo técnico do Santos depois da queda de Fernando Diniz. Várias especulações, vários nomes sendo comentados, mas o fato é que hoje teremos uma reunião do CG e provavelmente alguma coisa sairá de lá. Ou um foco inicial, né? Qual que é o plano A, qual que é o plano B, qual que é o perfil de técnico que o Santos vai atrás? Será que é um cara mais ofensivo, um cara mais reativo? Como será esse perfil que o Santos vai em busca? E temos algumas informações iniciais, né, que já começam a ser ditas, né, principalmente nos bastidores do Santos Futebol Clube. Então vamos comentar aqui. E óbvio, né, a dica que eu sempre dou para você, baixar o aplicativo da OneFootball para você saber em primeira mão quem será o técnico do Santos. Se você gosta de acompanhar as notícias do mundo do futebol, o aplicativo da OneFootball é a melhor pedida para você que também gosta de acompanhar os jogos ao vivo da Bundesliga. Então, 100% gratuito, só baixar o aplicativo que está aqui na descrição. E eu fiquei sabendo da demissão do Diniz pelo aplicativo da OneFootball, tá? Então, é bem rápido, por isso que é importante vocês baixarem para ficar bem informados. E bom, vamos então iniciar, né, essa questão de técnico, né? Quem será o novo técnico do Santos? E vamos falar de algumas informações que saíram, né, em alguns sites que cobrem o Santos, Globo Esporte, Gazeta, também informações do nosso colega Ademir Quintino, que também falou sobre alguns perfis, né, que o Santos já teria até mesmo descartado inicialmente. Por que inicialmente? Porque às vezes o plano A, digamos assim, não dá certo, e às vezes aquele que você abriu mão inicialmente, você acaba tendo que ceder para ter alguma opção, né? Mas vamos começar primeiro com a informação do Globoesporte.com, que fala sobre a questão de técnico estrangeiro. Então, leio para vocês. Apesar de ainda buscar um nome para a vaga, o Peixe entende que o caminho é no mercado brasileiro. A experiência ruim com o argentino Ariel Holan no início da temporada também faz a atual gestão do Santos ficar reticente com a contratação de treinadores estrangeiros, principalmente por causa da difícil adaptação aos problemas enfrentados pelo clube. Inicialmente, o desejo santista é de contratar um treinador brasileiro para a vaga deixada por Fernando Diniz. Assim, o Santos inicia a semana com pressa. Antes mesmo de demitir o treinador, o tom adotado internamente era da necessidade de reação urgentemente, já que a equipe está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Bom, a questão de técnico estrangeiro, eu também acho que demoraria essa questão de entender o elenco, entender como que é o futebol brasileiro, entender os jogadores, porque bem ou mal, técnicos brasileiros acompanham jogos, entendem sobre os times que vão enfrentar, entendem o cenário, né? Então é complicada de uma certa forma essa adaptação. Técnico estrangeiro, eu, Nájila, né, se fosse para apostar, apostaria no início de trabalho. Então, no início de 2022, se o Santos quiser um técnico estrangeiro, apoio. Antes disso, meio de temporada, eu acho que é mais complicado. Precisa ser um técnico imediatista antes de tudo. Que para o próximo jogo do Santos contra o Bahia, se o Santos já tiver fechado com um técnico, que esse cara vá e já consiga a primeira vitória contra o Atlético Paranaense, brigar por uma classificação, se vai conseguir ou não é outra história, mas brigar por essa classificação. Então, eu acho também que um técnico estrangeiro não entraria hoje como a minha prioridade, digamos assim. E aí vem também uma informação de um perfil que o Santos já começa a discutir de técnico, né? Que a gente comentou também sobre o perfil. Se é um cara mais reativo, se é um cara mais ofensivo. Informação da Gazeta. Após os resultados negativos, o Peixe já admite trazer algum profissional que dê força para a defesa e não se importe de atuar em transição. Os principais nomes à disposição no mercado são Abel Braga, Dorival Júnior, Fábio Carille, Guto Ferreira, Roger Machado e Rogério Ceni. Todos estão livres e, com exceção de Carille, já foram cogitados no Santos em algum momento. Eu até acho que essa forma de você jogar em transição
né, jogar com contra-ataque, é uma forma inteligente se a gente for olhar para o time do Santos. Eu até tinha comentado com o próprio Fernando Diniz que o Santos, quando tentava jogar um pouco assim, por algum período jogava assim, o Santos até que apresentava uma certa melhora. Tem jogadores com características para jogar dessa forma. O próprio Lucas Braga, que eu acho que é o exemplo disso, é um jogador que sabe jogar em transição. O próprio Sanches, ele consegue fazer lançamentos para jogar dessa forma, quando o Marinho retornar também. Então, talvez seja interessante, né, jogar dessa forma de transição. Vale ressaltar, quando a gente fala jogar em contra-ataque, jogar em transição, né, não é que você vai jogar totalmente de uma forma com retranca, né? Às vezes, até quando fala a palavra retranca, acha que o Santos vai abrir mão de atacar. Não. É você saber o momento certo de atacar e atacar, né, de uma forma que seja impossível o adversário conseguir te bloquear. É o exemplo que a gente também sempre dá contra times que jogam contra o Santos. A gente fica tocando a bola e o time vai e faz o gol. Né? É uma forma mais certeira, digamos, de jogar futebol. Informação do Ademir Quintino é a seguinte, que 2 nomes, por hora, parece que já foram descartados. Guto Ferreira e Dorival Júnior. Guto Ferreira, né, de acordo com o Ademir, ele acredita que é por conta que já tentamos trazer o Guto Ferreira, ele, à época, preferiu ficar no Ceará, então, né, não sei se o Santos voltaria tentar trazer o Guto Ferreira. E a questão do Dorival Júnior pode ser que membros da atual diretoria que estavam na última passagem do Dorival, parece que não se dão bem, tiveram algum problema, enfim. Então, inicialmente, esses 2 nomes estariam descartados do Santos. Mas é aquilo que a gente também comentou. Se ali, na listinha, recusa, pode ser que você volte atrás e volte a negociar com esses atletas, com esses treinadores, perdão. E aí, um nome também, informação do Ademir, que parece que já foi contatado, é o de Carille. O Carille, que está hoje sem clube, poderia chegar ao Santos. E tudo isso que a gente comentou, meio que vai montando esse quebra-cabeça. Né? Informação de que pode ser um técnico que jogue mais priorizando a defesa. Hoje a defesa do Santos é uma zona, qualquer um consegue entrar, né? Não tem ninguém sendo combativo ali para evitar que o time adversário entre na nossa área. As laterais do Santos, qualquer um faz o que quiser. Né? A questão de bola aérea também do Santos é um problema, bola nas costas, enfim. Se Carille, que hoje, pelo menos até o momento que a gente grava esse vídeo, foi um treinador que pelo menos já foi informado, que foi contatado, fechar com o Santos, visando até o final do Campeonato Brasileiro, visando um contrato inicial assim, pode ser algo interessante. O que a gente precisa colocar na nossa cabeça, nós, quando eu falo torcedores do Santos, é o seguinte: não vamos brigar pelo título do Brasileiro. A nossa principal meta desse ano é ter um final de Campeonato Brasileiro tranquilo, sem ficar fazendo conta para saber se o Santos vai cair, se o Santos não vai cair. Essa é a nossa meta. E talvez o Carille consiga ser esse técnico no Santos. Ou o Carille, ou qualquer outro treinador. Né? Utilizar bem o que nós temos, é o que eu falo, jogar de uma forma simples, né? Colocando cada um na sua posição, não ficar inventando e ser um time objetivo. Se defende bem e na hora que precisa fazer o ataque, vai e faz o gol necessário e pronto. Se o Santos vencer de 1-0, né, os jogos que precisa, principalmente questão de pontuação, tá ótimo, não precisa dar show, não precisa ficar goleando, né? Então, talvez o Carille se encaixe nesse perfil que a diretoria esteja procurando. A gente também não tem a informação, e talvez isso acabe saindo, né, na reunião hoje do CG, da questão de o que o Santos pensa em relação a contrato. Porque, como eu falei, o Carille, até o final do ano, acho que seria uma boa. Aí, para o ano que vem, começo do ano, aí o Santos pode ser que tenha outros projetos, né? Um treinador que tenha outro estilo, enfim. Mas qual que é a ideia da diretoria? É um contrato a longo prazo ou um contrato a curto prazo? O próprio Abel Braga, né, no Internacional, ele chegou, você vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro, depois outro assume. Foi esse o contrato do Abel Braga no Inter,
né? Tanto é que depois que ele saiu do Inter, o Inter teve uma queda de rendimento. Então precisa saber qual que é essa ideia da diretoria do Santos, né? Então vários nomes vão surgindo, vários nomes vão aparecendo. Já comentamos de Guto Ferreira, já comentamos de Dorival, Roger Machado. Roger Machado eu acho que é um técnico assim, ok. Ah, vai trazer o Roger Machado? Eu acho que ele não vai rebaixar o Santos, por exemplo, mas é um técnico também ok, né? Fez um trabalho no Fluminense, entregou até onde podia e começou a cair. No Bahia foi a mesma coisa. O Guto Ferreira, que a gente citou aqui também, né? O que eu ouvi de alguns torcedores do Ceará era o seguinte, que chegou um certo momento, ele jogava de uma forma reativa, né? O Guto Ferreira, e até pode entrar um pouco nisso que a gente falou do Carille, só que o Guto Ferreira começou também a ter algumas insistências, que é exatamente o que nós, torcedores, reclamávamos do Diniz, né? Insistências em alguns jogadores. Começou a ser teimoso, né? E começou também o time não entregar mais. Chegou o limite onde ele poderia chegar com o Cuiabá. Mas é isso que eu falei, se for um contrato curto, até o final do ano, pode ser que dê bom. Mas é isso, né? Alguns nomes que estão surgindo, acredito realmente que será um técnico do futebol brasileiro, e torcer para dar certo. Acho que chega no momento bom, porque se o Santos conseguir definir hoje na reunião, olha, esse é o técnico que nós vamos negociar, é o nosso plano A, e fechar, mais tardar, quarta-feira, consegue fazer um treininho, visando o jogo contra o Bahia, consegue aproveitar os reforços, Marinho daqui a pouco tá ficando à disposição, então chega no momento bom, que eu digo, de recomeço com os reforços, né, um tempinho também para começar a se preparar para os próximos jogos, e como eu falei, a sequência que o Santos tem no Campeonato Brasileiro contra os times que estão ou abaixo ou um pouco acima da gente. Então, precisa vencer. O jogo contra o Bahia, mais uma vez, é extremamente importante que o Santos consiga os 3 pontos. Qualquer novidade, a gente volta aqui para falar sobre essa questão de treinadores no Santos. Então, é importantíssimo você se inscrever no canal, né, deixar o seu like, porque dessa forma o YouTube também sempre entrega os vídeos. E como eu falei também, baixar o aplicativo da OneFootball, que é o OneFootball também sempre te deixa bem informado de tudo que está acontecendo com o Santos. Me conta aqui nos comentários, se você fosse Andrés Rueda, se você fosse André Mazzucco, quem você contrataria para ser o novo técnico do Santos? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários. E é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.